Hoje nós vamos falar sobre LGPD. E o que é LGPD? LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Isso mesmo. Agora você tem uma lei que protege os seus dados na internet, na navegação, na captura, nos formulários que você preenche, para que as empresas que coletem esses dados, elas tenham cuidado de saber usar, dizer para você o que são feitos desses dados e como eles vão ser usados e principalmente como vão ser compartilhados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados foi votada dia 18 de setembro deste ano, de 2020, e entrará em vigor em dia 1º de agosto de 2021. Então nós precisamos estar preparados para implantar todos os processos para que essa Lei Geral de Proteção de Dados seja cumprida à risca e que facilite a vida dos nossos clientes, dos nossos usuários efetivamente. E nada melhor do que conhecimento. Para a gente começar a falar de LGPD, é necessário a gente entender que existe agora uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa agência, a ANPD, é uma nova agência que irá cuidar e fiscalizar a utilização e o cumprimento da legislação do LGPD. Segundo a LGPD, existem alguns elementos, alguns atores envolvidos na coleta e transformação de dados. O primeiro dele é o controlador. O controlador é aquela empresa que recebe os dados num cadastro, no preenchimento de uma ficha, dados sensíveis seus, dados que possam identificá-lo e dados da sua vida, dados pessoais, dados específicos seus, e ele precisa controlar esses dados e como esses dados vão ser armazenados, como eles vão ser classificados e como eles vão ser utilizados. Então quem cuida disso é o controlador. Então a LGPD ela é aplicável ao controlador. O controlador precisa e necessita conhecer as regras da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, para aplicar e garantir que todas as regras estejam sendo cumpridas. Para começar a entender a LGPD, você precisa entender um outro ator que chama consentimento. Então, quando você agora preenche os sites, a maioria desses sites aí, dos sites internacionais e no Brasil já você começa a trabalhar no site, na navegação eles já te avisam que os dados serão coletados e o que vão fazer com esses dados. E você precisa consentir que os seus dados, as informações que você está navegando, que você está fornecendo, esses dados vão ser utilizados pelo controlador que nós falamos anteriormente, que é a empresa que está provendo o serviço, ou o site de navegação, ou a rede social. Então nós temos aí um outro evento, né, chama consentimento. Então nós temos o controlador, que controla, que vai manipular essas informações, vai guardar as informações, vai classificar e possivelmente compartilhar segundo o seu consentimento, que é o novo ator que aparece agora na LGPD. Uma outra informação do LGPD é o dado pessoal. O que é um dado pessoal? E lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger os seus dados pessoais. Dado pessoal definido pela LGPD são dados que identifiquem você, que identifiquem o indivíduo unicamente. Então qualquer dado que possa gerar característica, combinar características que o identifique é considerado um dado pessoal. Existe uma outra característica de dado pessoal, que é o dado pessoal sensível. São aqueles dados que têm a ver com a sua forma de pensar, com a sua ideologia, que seja religião, que seja partido político, sindicato, suas ideias próprias. Essas informações só podem ser coletadas com exclusiva permissão sua e para usos bem específicos, bem definidos e identificados na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o controlador tem que ter um documento, tem que ter alguma forma, que pode ser uma aprovação eletrônica, aquela caixinha que você está preenchendo o contrato, você vai lá e já li, né? Agora você toma um pouco mais de cuidado, que ele está dizendo para você o que vai ser feito com essa informação sua. Então, um dado pessoal, sensível, ele vai ser mais cauteloso. Então, tome cuidado agora nas leituras que você vai fazer. E se você é um controlador, aquele que adquire informação de usuários, informações de cliente, você precisa explicitar para ele quais são esses dados e o que você vai fazer com esses dados. Isso é o que nós chamamos de dados sensíveis, dados que realmente têm uma aplicação muito específica e precisa de uma aprovação mais específica do usuário para que o controlador o registre, armazene, classifique e possivelmente esse dado não poderá ser compartilhado, exceto com extrema aprovação do dono desse dado. Uma outra figura da LGPD é o encarregado. Encarregado é aquela pessoa nomeada pelo controlador, que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, geralmente chamada de DPO ou DPO, né, que é um Data Protection Officer, que é a pessoa que está relacionando entre quem está captando o dado, o controlador, o usuário final e é responsável perante a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então esse é o que nós chamamos de encarregado. Tá? É ele que vai dizer, ele vai escrever as regras e disponibilizar as regras para que o usuário leia e entenda, e é ele o elo entre o controlador e a Agência Nacional de Processamento de Dados. Agência Nacional de Proteção de Dados.
Uma outra figura que aparece na LGPD é o titular. Obviamente é o usuário, é você, é aquela pessoa que está fornecendo os dados. Então o titular é que vai aprovar se aquela informação pode ou não, se ele vai continuar navegando no site, se ele aceita os termos. Então esse é um novo ator, é o titular. Um outro elemento da LGPD é o tratamento. São as formas como esses dados são tratados para ser classificado, armazenado, disponibilizado. Em termos gerais, toda pessoa física ou jurídica, empresas, precisam estar adequando todas as suas as formas de contato, a forma de comunicação com o usuário, de armazenamento, conforme a LGPD que a gente está falando aqui agora. A LGPD tem 10 princípios básicos que você precisa prestar atenção. São os mais importantes. Primeiro, a finalidade. Qual que é a finalidade do dado? Ou seja, você tem que deixar explícito para o seu usuário, para o titular, né? Quem está coletando informação precisa deixar muito claro para o titular o que vai ser feito com essa informação, como ela vai ser manipulada, e isso de forma bem transparente, numa linguagem fácil, para que a pessoa que está fornecendo a informação entenda e autorize ou não a utilização dessa informação. Então a finalidade desse dado, ou seja, o que vai ser feito com esse dado, que esse conjunto de dados que você está coletando do titular, da pessoa que está fornecendo. É muito importante que depois que você definir a finalidade, registrar e entregar essa finalidade para o titular que está te fornecendo informações, você não pode depois mudar a finalidade desses dados. Então se você tem, por exemplo, está captando os dados para montar um cadastro de usuários de um aplicativo. Amanhã, se você quiser utilizar esses mesmos dados para fazer uma mala direta, passar para terceiro, você não pode, você estaria mudando a finalidade. Então você está desobedecendo um dos itens importantes, uma das características da Lei Geral de Proteção de Dados, portanto está sujeito às sanções previstas na LGPD. O segundo princípio da LGPD é adequação, ou seja, o que você está fazendo com os dados está adequado a que você disse para ele o que fazia? Você está processando, você está armazenando, classificando, combinando segundo o que você disse para ele na finalidade, a qual ele autorizou, a qual o titular autorizou? Então você, como gerenciador dessa informação, você precisa ter um tratamento específico sobre adequação. O que quer dizer isso na prática? Você não pode captar informações do titular e utilizar essas informações de forma diferente do que você explicitou para ele. Por exemplo, se você captou as informações para fazer um cadastro de aplicativo que tem e-mail, telefone, algumas coisas básicas, você não pode depois utilizar essas mesmas informações para passar para terceiro, ou utilizar num outro cadastro, na sua empresa, outros negócios. Você não disse isso para o seu usuário. Se você fizer isso, você está queimando esse item chamado adequação, ou seja, não está adequada à utilização que você está dando ao dado. Você disse uma coisa e está utilizando de uma forma diferente ou até mais do que você poderia utilizar segundo a autorização do titular. Então a adequação é o segundo princípio que você precisa ficar bastante ligado na LGPD. O terceiro princípio da LGPD é necessidade, ou seja, você só pode coletar do usuário aquilo que realmente você necessita. Então, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado agora nos formulários, nos dados que se coleta. Às vezes a gente coleta dados necessários e alguns convencionais para outras combinações. Por que você tem que ficar ligado nisso aí? Primeiro, porque em caso de vazamento de informações, vazamento de dados, você passa a ser responsável por esses dados. Então, quanto mais dados você captar do seu titular, do usuário, né, do navegador, de quem está te fornecendo as informações, do seu cliente, do titular, como diz a lei, né, como determina a lei, você está responsabilizando por muito mais informações. E aí aqui vale a máxima, né? Para que pagar ter um custo maior se você pode gastar menos? E aí tem a ver com espaço em disco, utilização da informação. Então você usa realmente a necessidade. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vem só para proteger o titular, ela vai ajudar também na organização das informações para que nós tenhamos dados essenciais. Quantos dados existem nos cadastros nossos hoje que não servem para nada? Você quer ver um dado muito interessante? Às vezes, quando a gente vai abrir fichário, crediário, alguma coisa, né, em alguma loja, alguma coisa que precisa de dados, ele pede para você a naturalidade, ou seja, essa informação é realmente importante? Salvo os casos onde que precisa resolver problema de homônimo, ela não é tão importante. Então, para que ter essa informação de naturalidade? Isso é só um exemplo, tá bom? O quarto princípio da LGPD é livre acesso. A LGPD prevê que o utilizador, o titular,
tenha livre acesso e sem custo a todas as informações dele e não só deles, incluindo inclusive as que você utilizou para combinar, a forma que você combinou esses dados, como que você combinou. Ele precisa e tem o direito de ter essa informação. E ele também tem o direito de saber o que você está fazendo com essa informação e por quanto tempo você vai estar ou está processando essa informação. O quinto princípio da LGPD é qualidade dos dados. Você como coletor encarregado dos dados, segundo a LGPD, você que detém os dados, você precisa falar de forma clara como esses dados estão sendo processados e como serão utilizados. E você, de forma alguma, pode compartilhar esses dados sem autorização expressa do titular. E o titular tem que saber como essas informações vão ser compartilhadas, inclusive para serviços que você julgue necessário para a utilização dele, ele precisa saber e autorizar esses dados. O sexto item é a transparência, e ela tem a ver com o item que nós já falamos anterior, que é livre acesso, mas ela tem uma diferença. O sexto item diz sobre a transparência, a disponibilidade do titular ter acesso a essas informações, como elas estão tratadas e quais são os agentes, quais são os atores que estão manipulando essas informações. Entretanto, você não é obrigado a disponibilizar segredos comerciais, táticas de negócio. Isso é um direito seu, seus direitos comerciais você retém. Mas o titular ele tem que ter acesso a todo tipo, como que essa informação está sendo manipulada. O sétimo item, um dos mais importantes, é segurança. Você como controlador do dado, você como encarregado do dado do titular, você tem que prover os recursos que garantam a segurança de dados. Então você tem que preocupar com criptografia, com certificados de proteção de dados, com toda a ferramental tecnológica que vai garantir que essas informações não vão ser vazadas, não vão ser invadidas, não vão ser disponibilizadas na internet. E em casos extremos de acidentes, qual é o seu plano de contingência para resolver esse problema? Como que você vai comunicar? Como que você vai mitigar, reduzir ao máximo os problemas se um acidente gravíssimo acontecer? Isso é o que nós chamamos de segurança de dados, um dos itens mais importantes. Então é muito cuidado agora com o prestador de serviço que você vai contratar para manipular suas informações. Ele precisa ter um know-how de segurança para garantir que a informação do titular esteja realmente segura, realmente você consiga armazenar e oferecer segurança pelo seu usuário. Oitavo item que a LGPD determina é a prevenção. E nesse item é muito importante que o destaque é que você como supervisor, como captador do dado, você precisa agir antes do problema acontecer. Você precisa proteger, você precisa prever situações que podem vir a se tornar um acidente, se tornar um sinistro e você ter problemas sérios com os dados dos seus usuários. Então você não pode deixar acontecer, você precisa ter 1, 2, 3 passos antes de um problema sério acontecer. Você precisa agir sobre os dados do seu usuário, do seu titular, para que você não corra riscos em perder esses dados que é de sua responsabilidade a partir de agora na LGPD. O nono princípio da LGPD é a não discriminação. Então são princípios, são determinações importantes em que você tem que observar para não utilizar os dados do usuário para fazer discriminação, seja de raça, seja de cor, seja de qualquer informação que possa gerar um tratamento discriminatório com a pessoa. Nós já falamos sobre isso, sobre o tratamento, que é um item que nós falamos anteriormente, e agora ele vem ser um princípio importante da LGPD. Então é muito importante tratar e não utilizar, garantir ter meios para que o seu sistema, a sua forma de captação, o tratamento dessas informações não utilize de forma alguma qualquer desses dados para tratar com discriminação as pessoas. E o décimo item é responsabilidade e prestação de conta. Basicamente é um resumo de todos os princípios anteriores. Você precisa garantir que todas as pessoas envolvidas, se você é o coletor de dados, se você é o supervisor, aquele que obtém o dado, você precisa ter evidências documentais, evidências de processo, que tomou todas as providências para que todos esses fundamentos, todos esses princípios tenham sido implementados, que a sua equipe foi treinada, em que saiba tratar cada item desse e dar informação gratuita e disponível para o titular. Então o décimo item garante que você
cumpre todos os outros itens. Então hoje a gente falou aqui sobre desses 10 princípios da LGPD, espero ter te ajudado, espero que logo nós possamos falar novamente sobre outras formas de ajudar você a implementar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, no seu setor. De posse de todas as informações, a primeira coisa que você, como supervisor ou coletor de dados, precisa fazer para que a LGPD realmente seja um sucesso no seu negócio, possa até ser um diferencial, né, ser diferencial de qualidade, de obtenção e tratamento e respeito a seu cliente, ao seu usuário, você precisa fazer um plano para atender isso, um plano de ação e um plano de ação real. E o melhor que você possa fazer é definir algumas fases, separar todos esses itens, esses 10 itens que você precisa preocupar, que são os princípios da LGPD, em fases. Então define fase 1, 2, 3, 4, 5 fases talvez seja necessário para que você identifique, né? É a teoria do esquartejador, ou seja, em vez de você pegar a coisa toda, você esquarteja em pedaços, mas sempre tendo aquela visão holística, né? Para entender tudo que você precisa atender, mas sabendo que você pode agir pontualmente. Primeiro, eu vou dar algumas dicas aqui de fases para você implementar a LGPD no seu negócio. Existe uma série de especialistas, muita gente já capacitada no mercado, mas eu acredito ainda que a LGPD tem que ser feita pela sua própria equipe. Você até pode contratar um consultor externo, alguém para te ajudar, alguém que está mais familiarizado com a lei, né, que toda a parte jurídica, o advogado voltado para a LGPD, mas eu acredito mesmo que quem vai fazer as coisas, e se você não tem nem condição de contratar um advogado nessa fase, você mesmo pode implementar a LGPD. O importante da LGPD, basicamente, são esses 10 princípios que você precisa cuidar, mas não pode ser de forma genérica, você precisa cuidar dele com detalhes para que você consiga entregar e fazer com que a LGPD seja um diferencial, até um diferencial, né, na sua empresa, tá? Então vamos aí, vamos falar desse plano geral e esse plano de ação que você possa fazer aí para a sua empresa. Vamos lá, na fase 1, eu sugiro que você divida então o seu plano de ação em algumas fases. Vamos falar de cada uma delas agora. A primeira fase desse plano de negócio é identificar o que são dados pessoais. Quais são esses dados? Onde estão esses dados? Como que você interage com o titular para que ele te forneça esses dados? Então, o que nós chamamos de mapeamento de dados. Então, na primeira fase de mapeamento de dados, é você identificar quais dessas informações que você está coletando, onde você está coletando, quais são os formulários, quais são as telas do seu sistema, do seu website, do seu aplicativo. Então, mapear. Então, essa primeira fase é só isso. Mapeia quais são as informações ditas dados pessoais. Nós já falamos anteriormente o que são esses dados que a LGPD utiliza, né, que são dados para identificar, categorizar, identificar unicamente aquele titular. Então esses dados são muito importantes que você identifique. Então nessa fase nós chamamos de mapeamento de dados. Essa é a fase 1. A segunda fase é que nós chamamos de análise desses dados, ou seja, a primeira fase você fez uma análise de dados grosseira, captou todas as fontes de dados, quais são os dados, mapeou, não deixou nada para trás. Essa agora, a análise dos dados, você vai definir qual o grau de relacionamento que você tem com o titular, ou seja, qual a gravidade da informação. Por exemplo, se você tem nome e telefone, são dados aparentemente normal. Agora, se você tem número do cartão de crédito, é uma informação muito preciosa. Se você tem o tipo sanguíneo, já é uma outra informação. Se você é uma clínica e tem dados de prontuário, é uma informação muito mais valiosa. Então você precisa pegar esses tipos de dados que nós fizemos na primeira fase, na fase de avaliação, a fase de mapeamento de dados, e categorizar esses itens agora, de acordo com a LGBT, ou seja, qual que é a importância, qual que é o significado daquele dado do titular que está na sua mão. Feito isso, você vai ter então um resultado que são os dados classificados para que você faça a próxima fase então. A terceira fase do nosso plano de negócio é o tratamento dos dados. Como que você vai tratar esses dados? E aqui já começa a envolver bastante coisa técnica já, você vai ter que falar com o seu serviço de tecnologia, vai ter que falar com o call center, com o seu success, ou seja, todos os setores da sua empresa vão estar envolvidos aqui agora. Porque você identificou quais são os dados sensíveis, quais são os dados que realmente você precisa ter um cuidado maior, e agora você vai aplicar, logicamente, a tecnologia, os processos, obedecendo aqueles 10 itens que nós falamos agora há pouco, que são os princípios da LGPD, você vai ter que implementar processos, tecnologia, para que esses dados tenham um tratamento adequado, seguro, que tenha disponibilidade para o usuário, tudo aquilo que a gente falou nos 10 itens da LGPD. Então, nessa fase agora,
é a fase de tratamento de dados. Como que você vai tratar esses dados? Como que eles vão ser seguros? E a implementação disso mesmo. Ou seja, além de como, né, além do plano, você implementar o tratamento do dado com segurança, tá certo? Então a gente finaliza aqui a terceira fase com os processos definidos de como o dado é tratado. A fase 4 é a sua política de interação com o usuário, a política de conversar com o seu titular, ou seja, que tipo de aviso que você vai botar para ele a hora que você captura o dado, que ele vai preencher um formulário. Então aqui você vai definir as políticas de dados, as políticas de segurança, as políticas de uso de dados, que muitas vezes são aquelas informações que você tem recebido ultimamente aí no site para navegar, que está te pedindo autorização, dizendo como que vai fazer. Aquelas políticas não foram construídas, alguém copiou de um site, colocou lá como muita gente acha que vai fazer, que é só copiar e pôr na tela ali e tá pronto, né? Principalmente o pessoal que faz só website, faz aí um monte de site para as empresas, tá só copiando e colocando. Mas existem 3 fases anteriores que a gente falou, quais são os dados sensíveis e como que esses dados estão sendo tratados e realmente implementados. E agora você vai dizer para ele na política exatamente como esses dados são processados, são classificados, o que você faz com ele e como que você utiliza, lembrando que a partir do momento que você disse para ele, nós falamos lá no início, né, na definição, como que você utiliza esses dados, você se definiu para ele, aprovou, você não pode mudar. Então você vai escrever as políticas, vai falar com seus fornecedores, vai falar com toda a cadeia de atores envolvidos na utilização na captura e utilização, gravação, tratamento, né, fornecimento desse dado para o titular, todos vão ter que envolvido e você vai escrever essas políticas e mais do que isso, vai implementá-las. Como que eu vou obter a aprovação do usuário? Ele vai preencher um formulário, um contrato, essa informação que ele aprovou ou não aprovou vai ser gravada aonde? Se acontecer alguma coisa, se ele disser que não aprovou, você tem que comprovar para ele que ele aprovou sim a utilização. Então, ou seja, tudo isso agora você vai tratar na política, que realmente é a fase da implementação da LGPD. É aonde você consegue ver o visual de todas as fases anteriores que nós falamos de LGPD até agora. E a última fase que eu sugiro para você, veja bem, eu separei aqui em 5 fases, tá? Essa última fase agora é a conclusão, é a fase onde você vai fazer um review, você vai verificar se tudo que foi planejado, desde a primeira, todas as fases, foram realmente implementadas, está satisfatório. E aí, em todas essas fases, é muito bom você obter feedback, ver o comportamento do usuário, como que ele está, como que o titular está respondendo, para você fazer as melhorias do processo, né? E essa quinta fase, então, é a fase conclusiva da LGPD, a LGPD sua está implantada, está pronta, e isso, lembro você, tem que ser feito até 1º de agosto de 2021. Feito isso, você cai no que a gente chama de melhoria contínua. Não sei se você lembra aí do PDCA, onde você tinha o P, o D, o C e o A, ou seja, são processos onde você tem o P, que é o plan, o do, que é o fazer, o checar e o agir. Então, ou seja, é uma metodologia que vem lá da qualidade total, que vem de melhoria de processo contínuo. Então, você melhora a cada dia os seus processos. Eu costumo dizer aqui na VidaSoft que muitas vezes é melhor você ter um processo ruim do que não ter nenhum. Porque se você tem um processo ruim, você aplica o PDCA nele, ou seja, planeja o que está acontecendo, você age, você põe para executar, age, você corrige e faz isso várias vezes. Então a tendência é mesmo de um processo ruim ser melhorado ao tempo. Agora, quando você não tem processo nenhum, é muito difícil ser resolvido. O que eu quero dizer com você? Se você tem um site e está só preocupado em conversar com o rapaz do site para botar umas telinhas lá de aprovar que vai usar cookie, que vai algumas informações, você não está implementando o LGPD. LGPD é muito mais do que isso, são essas 5 fases que nós acabamos de falar agora. Eu separei em 5 aqui na VidaSoft, onde a gente está implementando, mas você pode fazer mais fases conforme a sua usabilidade e até a característica do seu negócio que vai mudar. Estamos envolvidos na LGPD já há algum tempo, praticamente desde quando foi promulgado e começou os trabalhos, e agora como capturador de dados, como fornecedor de software de gestão, nós estamos tendo também que aprender. Então eu quis compartilhar com você que nós aprendemos até agora. Pode ser que muita coisa que eu falei aqui vá mudar, pode ser que você tenha ideias melhores que a minha, mas eu quis te dar um caminho aí para você começar. Eu espero ter te ajudado e ter esclarecido algumas coisas para você. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.